muito bem-vinda ao nosso Aprenda em 30 Minutos. Aqui eu falo com você sobre questões da perinatalidade e da parentalidade. Eu sou Rafaela Schiavo e no nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre presença de estresse e ansiedade em primigestas no terceiro trimestre de gestação e no pós-parto. É minha dissertação de mestrado que eu vou estar apresentando aqui para vocês, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui a nossa aula, né, de hoje. Eu vou falar para vocês primeiro sobre ansiedade, ok? Então, o que é ansiedade? Ansiedade todos os seres humanos têm, pelo menos alguma vez na vida. Ela surge em momentos propícios, né, como, por exemplo, mudança de emprego, sempre momentos de mudança, né, um divórcio, uma separação, uma viagem, tanto para notícias boas quanto para notícias ruins, né? Então, a ansiedade, ela vai ocorrer não só uma vez na vida das pessoas, mas várias vezes, né? E ela existe em níveis, digamos assim. Existe sem estado de ansiedade, né? Não estou ansioso. E quando você está ansioso, existe ainda a baixa ansiedade, a ansiedade normal e a alta ansiedade. A alta ansiedade, ela não é normal, tá certo? Quando alguém está com alta ansiedade, significa que tá tendo aí uma alteração emocional até que significativa na vida dessa pessoa, precisando muitas vezes de um atendimento psicoterápico, tá bom? Então, quando a pessoa tá com alta ansiedade, ele vai apresentar uma série de sintomas, inclusive físicos e psicológicos, né? Que vão requerer que essa pessoa passe por um tratamento psicológico. E agora, quando que essa pessoa vai precisar de um tratamento psiquiátrico? Quando ela apresenta o transtorno de ansiedade, tá certo? Quando essa ansiedade ela passa a ser um transtorno, que são as fobias, por exemplo, de alguma coisa, medo de altura, né? Gera uma ansiedade muito alta, medo de altura, de algum animal, de alguma coisa, tá certo? Então aí nós temos os transtornos de ansiedade. No caso aqui, nós não estamos falando de transtornos de ansiedade, mas de uma ansiedade, tá certo? Que ela pode ser uma ansiedade normal e que ela deve ocorrer diante de algumas coisas da vida, como é o caso de uma gestação, por exemplo, né? Quando uma mulher está grávida, é natural que ela se sinta ansiosa, né? E não tem nada de errado com isso, porque é uma situação nova, um momento novo na vida dela, que pode ter sido planejado ou não, mas é um momento diferente na vida dela e que isso, então, gera uma ansiedade, ok? Agora, o que não é normal, como eu já disse, é a alta ansiedade. Então, olha só, o que é ansiedade? Vamos lá. É um estado emocional transitório ou, dependendo do nível, uma condição do organismo humano, caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão, apreensão e aumento na atividade do sistema nervoso autônomo, né? Então, quais são os sinais de ansiedade? Aquela palpitação, né? O coração dispara, sudorese, né? Então, você começa a suar, principalmente as mãos, né? Começa a dar uma angústia, né? Uma vontade de fugir de tudo, de sair correndo. E, né, então assim, isso são sintomas de ansiedade, tá bom? E que tá tudo bem a gente sentir diante de algumas coisas. Quando você vai apresentar algum trabalho, por exemplo, para várias pessoas assistirem, você não precisa ir para um psicólogo ou um psiquiatra tomar remédio por causa disso, não é verdade? É só um momento, é transitório, você tá ansioso porque você vai se expor, você vai passar por um tipo de avaliação, ok? Então, isso gera ansiedade. O problema é quando essa ansiedade ela está constante, né? Quando ela se torna uma condição do organismo. Ou seja, todo dia, toda hora, eu tô ansioso, eu tô com ansiedade, tá certo? Aí a gente começa a entrar num nível que não é normal. O normal é esse transitório. Em alguns momentos da vida, né? Ou até do dia, a gente apresenta ansiedade, tá? Ela pode ser normal, leve ou grave, prejudicial ou benéfica, né, no sentido prejudicial, se você tá ansioso, né, e isso vai te gerar uma doença, porque você tá nesse nível, né, de ansiedade, ou benéfica, né, quando de repente essa ansiedade, ela vai te fazer mudar de cargo, de posição, de status, né,
E é importante você sentir aquela ansiedade, mostra a responsabilidade, que você é uma pessoa que tem responsabilidade para assumir um novo cargo e vai gerar um pouco de ansiedade para você corresponder àquelas expectativas, planos que você fantasiou e etc. Então é benéfica. Ela pode ser episódica ou persistente, ou seja, ela vai acontecer uma vez ou outra, ou ela vai ficar acontecendo sempre, né? Vai ser persistente. Ter uma causa física ou psicológica, né? Então, às vezes, algum fato, como por exemplo, quando você quer terminar o relacionamento, você pode ficar com aquilo, pensando, e aqui, aquela angústia, né? Então, vai te dando ansiedade por uma condição psíquica aí, por exemplo, né? Ou até uma causa mais física, algo aconteceu, você vai passar por uma cirurgia, por exemplo, e tudo mais, né? Ocorrer sozinha ou junto com outros transtornos, tá? Então, ela pode ser só ansiedade, ela mesma, como vocês vão perceber que ela pode acontecer junto com o estresse, que pode acontecer junto com a depressão ou qualquer outra alteração emocional significativa aí, tá? Ela pode acontecer em conjunto. Não acontece só ou isso ou aquilo outro. Eles podem se sobrepor aí nos sintomas, tá? E afetar ou não a percepção e memória. Às vezes a ansiedade está tão forte que pode sim afetar a nossa percepção das coisas e a nossa memória também, ok? Agora vamos falar sobre ansiedade perinatal. O que é? São os mesmos sintomas, ela vai acontecer assim também, mas ela tem algumas questões diferentes, porque a ansiedade, em geral, ela é esperada na gestação. Quando uma mulher está grávida, é esperado que ela sinta ansiedade, tá? Só que ela não vai sentir ansiedade da mesma forma ao longo dos 3 trimestres de gestação. Ela vai, em cada trimestre, ter uma ansiedade diferente. No primeiro trimestre, ela vai estar mais ansiosa porque ela acabou de descobrir a gestação. Na maioria dos casos, elas não são planejadas. Então, vai gerar uma alta ansiedade aí por conta disso. Às vezes, por conta dos sintomas que incomodam bastante, né? Enjoo, vertigem. Então, isso pode levar essa mulher a apresentar mais ansiedade. No segundo trimestre, segundo alguns teóricos, é considerado o mais calmo de todos, mas segundo as últimas pesquisas, avaliando e medindo a ansiedade, não é o primeiro, o trimestre menos ansioso, aí o segundo já começa a aumentar a ansiedade, no terceiro aumenta ainda mais, tá certo? Então a gente precisa de mais pesquisas para a gente ter dados mais sólidos e concisos sobre isso. As pessoas, em geral, que falaram que o segundo trimestre é o mais ansioso, não mostraram dados de pesquisa, tá? E sim dados teóricos, de teoria, né? Talvez de uma experiência subjetiva que tiveram com gestantes, que são os livros mais clássicos que nós temos, escritos por psicólogos brasileiros e não brasileiros, estrangeiros, né? E eles falam sempre aí, e são livros datados aí da década de 80, década de 70, tá certo? Alguns do comecinho da década de 90, falando que o segundo trimestre é o menos ansioso de todos, mas pesquisas mais recentes, agora de 2010 para cá, nos últimos 10 anos, que vem avaliando, né, a ansiedade, inclusive de forma longitudinal, né, os mesmos sujeitos sendo acompanhados ao longo da gestação, percebe-se que no segundo trimestre ela não é a menor, não, é o primeiro mesmo. Então você tem uma ansiedade no primeiro, aumenta no segundo e aumenta ainda mais no terceiro. Então é importante a gente saber que existe, né, essas alterações no estado de ansiedade no período da gestação e que são causadas por diversos fatores também, tá? Então, cada um é muito subjetivo. A gente não pode dizer, olha, isso acontece para todo mundo por causa disso. Não, é muito subjetivo, cada um vai ter o seu motivo que vai estar despertando e gerando aí ansiedade em cada um dos trimestres, ok? Autores que se dedicaram ao estudo da psicologia da gravidez, como Mary Langer, Raquel Soifer, Maria Tereza Maldonado e Miriam Seger, entre outros, classificaram os diferentes motivos pelos quais as gestantes sentem-se ansiosas ao longo dos 3 trimestres da gestação, sendo que cada trimestre é marcado por experiências específicas que a caracterizam. Então, se você quer saber um pouquinho mais a respeito, né, dos motivos que geram ansiedade em cada um dos trimestres, para a maioria das gestantes, você pode ler qualquer um dessas autoras aí, dos livros delas, tá bom? Ou também nos cursos do Mater Online, tá certo? Eu tenho alguns cursos e praticamente em todos eles eu falo a respeito disso
também, ok? De forma mais detalhada aí. Aqui a gente só tem 30 minutos, né? Então vamos lá. Sobre o estresse, né? O estresse é um conjunto de respostas que o organismo emite para reagir frente a algo que o despertou. Olha só. Então, enquanto a ansiedade é uma reação emocional, né? Diante a novidade, ao novo, mas é uma reação emocional. O estresse, ele é uma resposta do organismo, tá certo? Então, ele é uma resposta do organismo frente a algo que o despertou. Então, algo precisa despertar nesse organismo o estresse, tá? Então, apesar de ansiedade e estresse parecerem muito e sobreporem muito nos sintomas, né? Os sintomas do estresse, eles parecem muito com os sintomas da ansiedade, eles são coisas distintas. Um é, né, uma reação emocional e o outro é uma reação do organismo, tá? E esse emocional e o organismo, eles se complementam, né? Eles estão juntos. Então, um faz uma coisa, o outro outra, e dificilmente alguém que tá com ansiedade não vai ter estresse, tá? Eu nunca avaliei uma pessoa que apresenta ansiedade e não apresenta estresse, tá? Então, a gente precisa saber que eles estão bem juntinhos aí. Então, quando o organismo é exposto frequentemente a situações que desencadeiam as reações de estresse, os chamados estressores, o corpo passa a trabalhar com maior gasto de energia, tá? Então, o corpo ele gasta muita energia quando ele tem aí estressores trabalhando aí também, né? Então, essa resposta corporal. O estresse ele pode ser entendido como uma resposta fisiológica, psicológica e comportamental de um indivíduo que procura se adaptar e se ajustar às solicitações internas e externas ao organismo, tá? Então, olha só. Então, o estresse ele vai ocorrer e você vai emitir uma resposta fisiológica, liberação de um hormônio que a gente já vai ver no próximo slide. Então, vai ter essa reação fisiológica, liberação desse hormônio, né, no organismo, que é a reação do estresse. Mas, ao mesmo tempo, essa reação fisiológica que vai ser enviada para o organismo, ele também vai para o psicológico, né, gerando aí uma certa ansiedade, inclusive, diante aquela situação, ok? Então, é psicológico também, você começa a ter pensamentos recorrentes, repetitivos, de fugir de tudo, de isolamento social, tá? Que são os sintomas psicológicos. E comportamento também, as mudanças de comportamento. Então, a pessoa, ela tinha prazer em conversar com as pessoas, agora ela se irrita de falar com as pessoas, por exemplo. Ela gostava de ter relação sexual, agora ela não quer mais ter, ela não tem mais paciência para ter. Então, há mudanças de comportamento também, tá? De um indivíduo, então, quando ele está aí com estresse e ele sempre vai procurar se adaptar, ou seja, fazer homeostase, voltar ao estado anterior ao estresse. Então, o organismo ele estava bem. Antes de aparecer um evento estressor, aparece um evento estressor, vamos supor, ele é mandado embora do serviço, né? Então, ele é mandado embora do serviço, isso vai despertar nele uma reação física, que vai despertar nele uma reação psicológica e que vai mudar o comportamento dele também ali, tá? Só que esse organismo, ele precisa se readaptar, se organizar, então ele precisa achar alguma forma de se livrar desse incômodo, ou seja, procurando um novo serviço, por exemplo, alguma coisa assim, ou sendo empreendedor, sei lá, né? Outra forma de ganhar dinheiro aí para sustentar e tudo mais. Então, enfim, até ele encontrar esse ponto, ele vai passar por esse estresse, entende? E aí, assim que ele consegue esse ponto de equilíbrio novamente, ele volta para o estado sem estresse. A resposta mais característica ao estresse é a liberação do hormônio adrenocorticotrópico, ACTH, e os corticoides, cortisol humano e cortisona em ratos, na corrente sanguínea como resultados da ativação do eixo hipotálamo-pituitária adrenal, o HPA, tá? Então, são as reações bioquímicas, né, do organismo diante ao hormônio chamado, então, cortisol. Então, quando você apresenta estresse,
necessariamente você libera o hormônio cortisol. Não que o cortisol não seja liberado na ansiedade, também é. Mas como eu já disse para vocês, eles são interpostos, né? É o estresse, essa reação física, fisiológica, né? Que vai liberar o cortisol. Então, é o estresse que vai liberar o cortisol mesmo diante de uma situação de ansiedade, porque a ansiedade, ela é um estado emocional, ok? O hormônio do estresse recebe o nome de cortisol. Este é produzido pela glândula suprarrenal e é responsável por manter os níveis da pressão sanguínea e açúcar no sangue em equilíbrio, tá? Então, ele é muito importante para o nosso organismo. E ele precisa estar regulado, né? Ele precisa estar em harmonia com o nosso organismo. Se há uma disfunção, aí o nosso corpo também entra em disfunção. O nosso corpo também vai apresentar aí algumas consequências, algumas características por estar apresentando o estresse, ok? Uma pesquisa realizada com a população feminina pela LIP mostrou que cerca de mais ou menos 60% da população no Brasil apresenta sintomas de estresse em alguma fase. E isso é muito importante a gente saber, quer dizer que a maioria das pessoas no Brasil hoje, elas não estão saudáveis, digamos assim, né? Elas estão apresentando estresse em alguma fase. A LIP, ela vai falar que o estresse ele vai ser desenvolvido em 4 fases, né? Ela chama a primeira de fase de alerta, a segunda de fase de resistência, a terceira de quase exaustão e a quarta de exaustão, ok? Sempre lembrando assim que essas fases, né, a gente tem desde a mais leve, né, até a mais grave, tá bom? Se você consegue fazer adaptação, homeostase em uma dessas fases, você volta para o estado sem estresse, né, o que seria interessante aqui. Agora, se você não consegue, você acaba indo muitas vezes para um próximo nível aí do estresse, complicando ainda mais a saúde. Então, para uma pessoa que não está gestante, né, homem ou mulher, com estresse em níveis altos como quase exaustão e exaustão, já traz uma série de problemas físicos, doenças físicas e também doenças psicológicas, tá? Então, imagine para uma mulher gestante, porque ela vai liberar o cortisol na sua corrente sanguínea, que pode prejudicar, né, toda uma vivência de gestação por conta do estresse vivido. Só que esse estresse, ele também vai, esse cortisol também vai via, né, cordão umbilical, corrente sanguínea via cordão umbilical para o feto bebê. Ele também vai receber esse cortisol e com isso pode trazer uma série de prejuízos aí para essa criança também por conta disso, ok? Olha só, o estresse no período perinatal. Gestantes que são expostas por longo prazo a eventos estressores são fortes candidatas a apresentarem riscos à sua saúde e à do feto. Além disso, o estresse materno durante a gestação aumenta o risco à predisposição ao desenvolvimento de doenças mentais, pois pode provocar perturbações na etiologia do desenvolvimento neuronal do feto, tá? Que é o que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então, o estresse nesse período de gestação, ele ocorre sim, assim como a ansiedade é normal, o estresse também é normal no período da gestação, mas o que não é normal é então um estresse de quase exaustão ou exaustão. Isso pode trazer uma série de prejuízos, como nascimento prematuro e baixo peso também, entre outros fatores, aí, problemas, né, de respiração do bebê, entre outras coisas, de comportamento, bebê mais chorão, tá? Então, assim, traz prejuízos e a gente precisa cuidar para que isso não aconteça, então, ok? E sobre a depressão pós-parto? 20% das mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão em todo o mundo e essa porcentagem é mais elevada em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, olha só, cerca de 20% das mulheres que estão no pós-parto, se a gente pegar as do mundo inteiro, 20% delas estão com sintomas de depressão, ok? E no Brasil isso aumenta, é uma porcentagem ainda maior. Então, dependendo da pesquisa que você pega, da região que você pega, chega às vezes até 40%, 45%, né, de mulheres no pós-parto aí com sintomas de depressão, ok? Então, a gente tem que ficar bem atento sobre isso, tá? Continuando aqui.
Segato et al., né, investigaram as principais fontes de estresse na gestação, identificando problemas relacionados à gestação, como medo do parto, de perder o bebê, de engordar demais e a gravidez não planejada. Problemas do cotidiano, ruídos do ambiente, condições climáticas, trânsito, convívio com o companheiro de trabalho, relações com o público, situações econômicas difíceis e fatores familiares. Discussão e desestruturação familiar e preocupações com filhos são os principais fatores aí identificados como fontes geradoras de estresse no período da gestação, tá? Segundo essa pesquisa realizada aí no ano de 2009, onde investigou então os principais fatores de estresse na gestação. São esses aqui, como acabei de mostrar para vocês aí na tela. Então, gente, qual que é o objetivo desse trabalho? Vamos lá, então a gente já fez toda a introdução e agora o que eu vou apresentar para vocês? O objetivo desse trabalho aqui foi avaliar a ansiedade, estado e o estresse de primigestas, ou seja, mulheres que estão grávidas aí pela primeira vez, e também elas estão no terceiro trimestre de gestação, tá? Então, é avaliar ansiedade e estresse de mulheres que estão grávidas pela primeira vez e que estejam já no terceiro trimestre de gestação, tá? E também no pós-parto. E averiguar ocorrências de depressão pós-parto, associando com os aspectos da gestação e cuidados com o bebê. Então, essa é a minha dissertação de mestrado, né? Então, eu fiz um estudo longitudinal, tá? Uma pesquisa longitudinal, ou seja, eu comecei a investigar essas mulheres desde a gestação e acompanhei elas até o pós-parto, avaliando a saúde mental delas na gestação e novamente no pós-parto para verificar se houve alguma diferença e também para eu poder comparar com alguns comportamentos que ela exerce com o bebê, né? Se essas alterações emocionais podem ter alguma influência ou não. Então, essa pesquisa longitudinal, participaram 98 primigestas, mulheres na primeira gravidez, todas elas usuárias do Sistema Único de Saúde, tá? A idade das participantes variou de 15 anos, a mais nova, até 39 anos, a mais velha, tá? E delas, 42 eram adolescentes e 56 adultas. Então, estava bem equilibrado, adolescentes e adultas, né? Quase metade era adolescente aí, tá certo? Então, quais foram os materiais que eu usei nessa pesquisa? Uma entrevista inicial, onde eu coletava algumas informações dessas gestantes, né, além dos dados sociodemográficos, como idade, mês de gestação, se era casado ou não, se tomava algum medicamento ou não, né? Até informações como se ela planejou ou não a gestação, se ela contava com o apoio do parceiro ou não, né? Se ela tinha alguma expectativa em relação àquela gestação. Então, eu fazia algumas perguntas nesse sentido para elas. Também aplicava um instrumento chamado IDAT, né, que é o Inventário de Ansiedade, Traço e Estado, que ele verifica como que está o traço de ansiedade, ou seja, como geralmente a pessoa se comporta em relação à ansiedade, e o estado de ansiedade, ou seja, como ela estava naquele momento, no agora, né, em relação à ansiedade, tá? No caso, para essa pesquisa, eu foquei só no estado de ansiedade e não no traço de ansiedade, porque interessava para mim saber como que ela estava naquele momento da gestação dela, como ela estava se sentindo naquele terceiro trimestre de gestação e não como era a ansiedade dela no dia a dia, tá bom? Também apliquei um instrumento chamado Inventário de Sintomas de Estresse de Lippe, o ISSL, para avaliar se elas tinham ou não estresse. Se elas tinham estresse, eu podia identificar em qual fase do estresse elas estavam, se na fase de alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão. E quais eram os sintomas mais presentes, né, do estresse, eram físicos ou psicológicos, tá certo? Eu usava então esse instrumento para fazer essa avaliação. E esses dois, né, esses três, na realidade, a entrevista inicial, o IDAT e o ISSL, eles foram utilizados tanto na gestação como no pós-parto. Já esse outro instrumento aqui, a EPDS, a Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, eu só usei no pós-parto por ela avaliar sintomas de depressão pós-parto, né? Então, só no pós-parto que eu apliquei essa escala aqui, ok?
e um questionário sobre a história do parto, nascimento e rotinas de cuidados com o bebê. Porque esse questionário, então, me ajudou a fazer esse levantamento aí para saber o que aconteceu durante o parto e após o parto. Se teve amamentação na primeira hora, se foi cesárea, se foi normal, se teve acompanhante, se o bebê nasceu de 9 meses ou se veio prematuro. Então, várias informações eu tive. E também tive informações se ela estava amamentando o bebê aos 6 meses, se ela estava contando com apoio do parceiro ou de uma rede de apoio, né, de familiares, amigos, coisas assim. Se o bebê passava a maior parte do tempo com ela com outra pessoa, se ela estava considerando legal ou não o fato de ser mãe, se ela estava considerando os comportamentos do bebê como positivo ou negativo. Então eu fazia tudo. Então, quais foram os procedimentos, né, de coleta de dados? Na primeira etapa, então, eu encontrava essas mulheres no serviço público de saúde. Então eu ia até uma unidade básica de saúde, aliás, eram várias unidades básicas de saúde, né? E aí eu esperava aparecer alguma primigesta. Tinham as mulheres que já tinham mais de um filho também, mas nessa pesquisa só entravam aquelas que estavam grávidas do primeiro filho, né? Então eu esperava, e que tivessem no terceiro trimestre também, elas não podiam estar nem no primeiro nem no segundo. Então eu fiquei aguardando aí e peguei só aquelas que estavam no terceiro trimestre e eram primigestas. Então eu consegui 98 gestantes, tá? Para responder essa minha pesquisa aí. E eu fiquei cerca de quase um ano frequentando essas unidades básicas de saúde para conseguir esse número de gestantes nessas condições, tá? Aí eu aplicava os instrumentos lá mesmo, na própria unidade básica de saúde, às vezes em uma sala reservada, ou às vezes não em sala reservada, mas em um espaço reservado, levava ela para um cantinho, né? Pedia licença para os acompanhantes e ficava só com ela fazendo a entrevista. E falava para ela que quando o bebê nascesse, eu entraria em contato de novo com ela e agendaria um novo encontro, só que agora seria na casa dela, para facilitar, né? Porque se eu pedisse para ela ir para algum lugar, pode ser que ela não fosse, não tem passo, essas coisas. Então, para facilitar, eu ia até a casa delas. Então, o segundo momento da coleta de dados foi realizado comigo indo até a casa delas, tá certo? E aí, nesse segundo momento, participaram 64. Então, a gente teve uma perda aí, porque teve algumas que não aceitaram participar desse segundo, algumas que eu fui à casa e a pessoa não tava, algumas mudaram de cidade, outras mudaram de telefone e não deixaram um outro número. Então, foram vários os motivos das perdas, tá? Então, 98 participaram da primeira fase e 68 da segunda fase. A análise dos dados, ela ocorreu seguindo o manual de instrução de cada um dos instrumentos, né? E eu também usei estatísticas descritivas e inferencial. As estatísticas descritivas foram aquelas de frequência, porcentagem, média, desvio padrão. E as inferenciais, eu utilizei o Q-quadrado, né? E o Fisher, teste Fisher também, tá? Quando o Q-quadrado não dava certo. Esse trabalho ele passou por um comitê de ética que foi apreciado e julgado como favorável para que eu pudesse fazer essa pesquisa, tá? Então, quais foram os resultados dessa pesquisa? Então, finalmente vamos ver aí. Eu não peguei todos os resultados, porque minha pesquisa ficou bem grande, mas eu peguei alguns dos mais interessantes para poder trazer aqui para vocês. Das 98 participantes, então, do primeiro trimestre, 37% delas apresentavam alta ansiedade estado no terceiro trimestre gestacional, o que é um número muito elevado. Imaginem vocês, 37% dessas mulheres, elas estavam com alta ansiedade nesse período da gestação. É normal que no terceiro trimestre você tenha mais ansiedade que nos outros, né? Mas 37 não estavam com ansiedade, estavam com alta ansiedade, né? O que não é tão esperado assim. Quando separado por gestantes adultas e adolescentes, observou-se que daquelas 42 adolescentes, 29 delas estavam com alta ansiedade. E daquelas 56 adultas, 43 estavam com alta ansiedade. Então, o que esse dado revela pra gente também? Que mães adultas apresentam maior probabilidade de apresentar alta ansiedade no terceiro trimestre gestacional do que adolescente. A adolescente, ela apresenta sim, né, 30% praticamente, mas não tanto, né, como os 43% das adultas. Então, as adultas, elas são mais ansiosas no terceiro trimestre do que as adolescentes, tá?
Agora, sobre o estresse, nós percebemos então que 78% dessas mulheres estavam apresentando estresse no terceiro trimestre de gestação. Então, eu vou repetir, somando adultas e adolescentes, o todo das 98, 76 delas, ou seja, 78%, estavam apresentando estresse no período do terceiro trimestre de gestação, ou seja, é um número muito alto, né? Uma grande parte delas estavam apresentando estresse. Mas aí, quando a gente vai ver as fases do estresse, lembra que eu falei para vocês que a fase de alerta e resistência é quase que normal que essas mulheres tenham, porque é normal e esperado um certo estresse no período de gestação, ainda mais no terceiro trimestre, que já está próximo, né, do nascimento da criança, então é normal. Então, olha só, nenhuma apresentou fase de alerta, 56% estavam na fase de resistência, ou seja, a maioria delas, né? Mas nós tínhamos também 20% na fase de quase exaustão e 2% na fase de exaustão, tá? Ou seja, 22% dessas mulheres, elas estavam aí com um estresse grave, né? Um estresse forte, um estresse que não é esperado, que pode trazer consequências para essa relação mãe-bebê, para a saúde mental materno-infantil, tá bom? É importante a gente dizer isso. E aí, quando a gente vai ver os sintomas, se prevalecem mais sintomas físicos ou psicológicos, a gente percebe que 11% só estavam apresentando sintomas físicos e 86% sintomas psicológicos, ou seja, o que prevalece, né, são os sintomas psicológicos aí do estresse e menos os físicos, tá? E 3% apresentaram tanto físico quanto psicológico igualmente. E quando a gente fez, então, a diferenciação entre adolescentes adultas e adolescentes, a gente encontrou indicadores, olha só, que mostraram que 73% das adultas, né, daquelas 56 adultas, 73% delas estavam com estresse. E daquelas 42 adolescentes, 83% estavam com estresse. Então, a gente tem mais adolescentes com estresse do que adultas nesse caso aqui. Não é uma diferença significativa, mas tem essa diferença. Agora, na resistência, a gente percebe que nas adultas, 68% estavam na fase de resistência contra 77% das adolescentes. Na fase de quase exaustão, olha aqui, ó, que é o período em que a gente fica mais atento. Quase exaustão, 29% das adultas estavam na fase de quase exaustão contra 20% das adolescentes. Então, apesar das adolescentes apresentarem mais estresse do que as adultas, quando apresentam estresse, elas estão em fases mais graves do estresse do que as adolescentes. Deu para entender? É importante a gente perceber isso aqui também, tá certo? Quando comparado, então, esses sintomas físicos ou psicológicos são mais presentes em adolescentes e adultas, dá tudo igual, tá? Físico, 10% para adultas, 11% para adolescente, 88% psicológico para adultas e 86% para adolescentes, ou seja, é igual, né? Então, a maioria continua apresentando estresse psicológico aí, ok? Agora vamos dar continuidade no pós-parto, tá? Vimos até agora os resultados da gestação e agora vamos ver os resultados dessa pesquisa no pós-parto. No pós-parto, então, deram continuidade na pesquisa 64 primigestas, tá? Agora, primíparas, na realidade, primigestas é durante a gestação, de gestantes, né? Mípara de quem pariu, tá certo? Então, agora a gente vai estar falando aí das mulheres que já tiveram bebê, mas são as mesmas que estão com a gente desde a gestação, tá? Acontece que a gente teve essa perda aí, já pelo que eu te falei, né? Do fato de algumas mudarem de telefone, mudarem de cidade, bebê internado e uma série de outras coisas. Então, daquelas 98, a gente ficou com 64, né? Para a segunda aplicação. E a gente aplicou novamente todos aqueles instrumentos e mais um para avaliar sintomas de depressão e mais um para averiguar como que tá a relação mãe-bebê aí nesse momento. Então, olha só, 27% dessas 64, né, primíparas, manifestaram alta ansiedade no pós-parto. Entre as 25 adolescentes que continuaram a participar da pesquisa, 24
foram classificadas com sintomas de alta ansiedade estado, enquanto que 39 adultas, 28% delas foram classificadas com alta ansiedade estado. Então, a gente percebe aqui que a idade, ela não diz muita coisa a respeito da ansiedade aí. A gente vê que 28% das adultas apresentaram e 24% das adolescentes nesse período, mas a gente consegue entender que não há uma diferença significativa, que está igual. A mesmo tipo de ansiedade que é normal em adultas também é normal em adolescentes nessa fase, então, do puerpério, ok? Não há diferenças aí. E a gente consegue perceber, então, que mantém-se o nível alto de mulheres com alta ansiedade aí no pós-parto, ok? Das participantes que manifestaram ansiedade estado controlada, 40% alimentavam o seu bebê no dia da entrevista. O que é ansiedade controlada? São aquelas que estavam com ansiedade normal. Lembra que eu falei para vocês que nesse momento de transição, de mudança, a ansiedade é normal, tá? O que não é normal? A alta ansiedade, tá bom? Então, 40% estavam com a ansiedade normal, que é chamada, então, de ansiedade controlada. Então, essas que estavam com ansiedade normal, 40% alimentavam o seu bebê no dia da entrevista, que foi no puerpério, tá? Que foi em torno de 3 meses do pós-parto. Então, não teve um momento exatamente, né? Então, ficou de 3 a 6 meses no máximo, tá? Então, esses bebês ou tinham 3, ou tinham 4, ou tinham 5 meses, tá bom? Era nessa faixa aí. 6 meses foram raríssimos, tá bom? Então, fica mais ou menos nessa faixa. 40% deles estavam sendo amamentados apenas no seio, então, amamentação exclusiva. 42% no seio e na mamadeira. E 19% apenas na mamadeira. Então, a gente está falando de bebês com menos de 6 meses de vida, ok? Que a gente deveria, então, estar com 100% sendo alimentados apenas no seio materno, exclusivo. Então, essa amamentação exclusiva no seio tem que ir até os 6 meses. Mas lembrando que esses bebês aqui que estão participando dessa pesquisa, no momento que eu fui lá investigar na casa delas, eles ainda não tinham completado 6 meses. Ok? Tinham mais de 3 meses, menos de 6 meses. Então, só 40% estavam, de fato, sendo amamentados aí no seio. Agora, das que tiveram alta ansiedade, que é o que a gente está falando aqui, que é acima, né? Que não é esperado. Então, das que tiveram alta ansiedade estado, 33% alimentavam seu bebê apenas no seio, no dia da entrevista, ou seja, diminuiu bem, de 40 para 33. Então, as que têm alta ansiedade, elas amamentam no seio ainda menos do que as mulheres com ansiedade normal, né? As que têm ansiedade normal, elas já amamentam pouco, porque deveria ser por cento e foi só 40, né? Ou muito próximo do 100%, né? Mas foi só 40. Se a gente pegar, então, aquelas que têm ansiedade, isso diminui ainda mais essa probabilidade da amamentação ser exclusiva no seio, tá? Caiu para 33%. 48% estavam no seio e na mamadeira e 19% apenas na mamadeira, tá? O 19%, quem fica na mamadeira, você percebe que é a mesma proporção, tanto de uma quanto de outra, tá? Então, importante a gente saber isso. Quanto aos sentimentos de segurança nos primeiros cuidados com o bebê, as participantes que manifestaram ansiedade estado controlada, né, aquelas que estão com ansiedade normal, 47% delas relataram sentimentos de insegurança. Já aquelas que manifestaram alta ansiedade, 52% relataram sentimentos de insegurança nos primeiros cuidados. Então, a gente percebe aqui que não tem diferença significativa de 47 para 52. Mas fica aí, a gente percebe que as mulheres ansiosas, elas apresentam maior proporção, né? Acima da metade delas, né? Acima da metade das mulheres, mais do que a metade das mulheres com alta ansiedade nesse período, elas se sentem inseguras com a maternidade, com os cuidados com o bebê, tá bom? Interessante isso. Em relação a como as participantes consideram seu bebê na maior parte do tempo, das que manifestaram ansiedade controlada, ou seja, normal, 77% atribuíram características positivas ao seu bebê e 2% atribuíram qualidades negativas para o seu bebê.
O que eu considerei aí, então, como características positivas? O bebê ser alegre, o bebê ser risonho, o bebê ser saudável, tá? E o que eu considerei como qualidades negativas do bebê? O bebê ser chorão, o bebê ser muito irritado, o bebê ficar doente muito fácil, tá? Características negativas. Então, 77% disseram que as características do bebê são positivas e só 2% negativas entre essas que apresentam ansiedade normal. Já aquelas que apresentaram alta ansiedade, 48% atribuíram características positivas para o seu bebê, ou seja, menos da metade delas, né? E 24% características negativas. Então, você percebe que aqui que tem diferença significativa entre um grupo e outro. E a gente, então, entende que quem apresenta alta ansiedade tem maiores chances de perceber o seu bebê com maior características negativas e poucas percebem eles com características positivas. Isso é importante porque aqui já mostra que uma mulher com alta ansiedade no pós-parto tem uma dificuldade na relação mãe-bebê. A relação mãe-bebê ela não está tão prazerosa quanto no caso das mulheres que estão com uma ansiedade normal, tá? Então, aqui a gente já consegue identificar isso e perceber que pode haver prejuízos aí, inclusive para o desenvolvimento dessa criança por conta disso, um prejuízo para a relação mãe-bebê por conta disso e um prejuízo para a saúde mental infantil por conta disso, tá? Então, olha só o quanto é importante a gente poder cuidar da saúde mental dessas mulheres nesse período. Tá? Olha, vai vendo a importância. Os indicadores de estresse nesse período. Então, aqui a gente teve 64 pessoas com estresse. Então, quer dizer, praticamente todas, né? As que foram entrevistadas apresentavam aí. Aí agora aqui nós vamos ver os indicadores de estresse no puerpério, tá? Olha só, com estresse no puerpério nós tivemos 40 mulheres, daquelas 64, 40 delas estavam com sintomas de estresse, ou seja, 62%, tá? Delas com estresse no puerpério. Lembra que a gente viu que a prevalência já era alta na gestação e continua muito alta no pós-parto. Mais da metade das entrevistadas estavam apresentando estresse nessa fase, ok? Que é chamado pós-parto. Agora nós vamos ver as fases do estresse. Lembrando que a gente tem duas fases, que elas são normal, que são esperadas, que não traz grandes problemas, mas tem duas fases que elas, né, são um pouquinho aí, que precisa de mais atenção nossa, porque elas podem trazer maiores problemas para essa relação. Então, vamos lá ver. Olha só, a fase, então, de alerta, nenhuma estava, que é a fase inicial do estresse. A fase de resistência, 80% delas estavam nessa fase. Então, assim como na gestação, a maior parte delas estavam na fase de resistência, no pós-parto também, a maior parte delas estão na fase de resistência. Mas na fase de quase exaustão, que a gente já considera uma fase aí que não é muito boa para quem está nesse período, 20%, tá? Então, 20% das mulheres que foram entrevistadas no pós-parto e que apresentaram estresse, elas estavam já numa fase, né, de quase exaustão, numa fase que não é uma fase considerada tranquila aí, ok? É importante a gente ver isso. E sobre os sintomas físicos e psicológicos, a gente consegue ver que 10% só apresentavam físicos e 83% psicológicos. Então, a gente continua a ter mais sintomas psicológicos do que físicos, né, no puerpério também. Assim como na gestação foi assim, no puerpério também. E agora, quando separado por mães adolescentes e mães adultas, né, a respeito do estresse, a gente consegue perceber aí que 54% das mães adultas estavam com estresse e 76% das adolescentes com estresse. Lembra que a gente tinha visto também lá na primeira fase, quando elas estavam grávidas, que as adolescentes apresentavam mais estresse que as adultas? Então, vamos ver, aqui continuou, as adolescentes continuam apresentando mais estresse que as adultas. Mas a fase de resistência agora muda. 81% das adultas estavam em fase de resistência, enquanto 79% das adolescentes. Não muda muito, na realidade é a mesma coisa, né? Mudou muito pouco, então ficou bem equilibrado aí a resistência.
Agora que a quase exaustão, ela também ela entra em equilíbrio. 19% das adultas e 21% das adolescentes. Então, de 19 para 21 também não tem uma diferença significativa aí. Elas entram em equilíbrio também. Então, não há diferença na manifestação do estresse de gestantes adultas e adolescentes quando no pós-parto, tá bom? Sendo que as adolescentes, elas apresentam maior proporção, tá? Elas apresentam muito mais sintomas de estresse nessa fase do que as adultas, ok? E quanto a psicológico e físico, o psicológico continua ganhando aqui, ó. 86% das adultas é o psicológico e 79% das adolescentes também, tá bom? A gente percebe que há aqui uma diferença no físico. 5% das adultas apresentam físico, mas 16% das adolescentes apresentam um físico, tá? Então, a gente pode dizer que entre adultas e adolescentes, quando a gente vai analisar os sintomas do estresse, os sintomas físicos, eles são muito mais presentes em adolescentes do que nas adultas, ok? As adultas são muito mais psicológicos. Então, das participantes que não manifestaram estresse, 50% alimentavam seu bebê no dia da entrevista. Metade delas, então, estavam amamentando o bebê no dia da entrevista, daquelas que não apresentaram estresse, tá? 31% estavam no seio e na mamadeira e 19% apenas na mamadeira. Já, olha só, aquelas que manifestaram estresse, que estavam com estresse, só 33% alimentavam seu bebê exclusivamente no seio no dia da entrevista. Como caiu bem, de 50, né, daquelas que não apresentam estresse para 33 daquelas que apresentam estresse, tá? E olha só, 48% no seio e na mamadeira, bem acima de 31%. E mantém os 19% apenas na mamadeira, tá? Para ambos os casos. Mas aqui fica claro, né, que quem apresenta estresse tem menos probabilidade de amamentar de forma correta, né, o seu bebê até os 6 meses, que é a amamentação exclusiva, né? Diminui drasticamente, né? Aumenta consideravelmente o número de oferecimento de seio e mamadeira, tá bom? Então é importante a gente perceber isso também, que precisamos tratar do estresse, porque uma mulher com estresse no puerpério diminui as chances dela oferecer a amamentação exclusiva até os 6 meses, tá? E isso traz prejuízos aí para a saúde do bebê. Em relação a como as participantes consideram seu bebê a maior parte do tempo, das que não manifestaram estresse, 87% atribuíram características positivas ao seu bebê. Nenhuma atribuiu qualidade negativa para o bebê. Olha que interessante. Então, quem não manifesta estresse, 87% características positivas e nenhuma que não manifestou estresse disse alguma característica negativa. Agora vamos ver já as que apresentaram estresse. Olha como muda, gente. 60% atribuíram características positivas e 13% negativas, tá? Então, mais uma vez aí, o estresse no pós-parto, mostrando que ele influencia na relação mãe-bebê, influencia em como essa mãe percebe a maternidade e o seu bebê, tá? Trazendo prejuízos aí, né, para essa relação, para a saúde mental do bebê, para a saúde da própria mulher, tá? Realizando um teste de associação chamado Q-quadrado, indicou que existe, então, a correlação entre alta ansiedade estado e a manifestação de estresse no puerpério, tá? Então, quem teve alta ansiedade na gestação, provavelmente apresentou também estresse no pós-parto, tá? Onde quanto mais elevado o nível de ansiedade, maior a probabilidade da puérpera também manifestar estresse. Opa, desculpa, é alta ansiedade no pós-parto, não na gestação, tá? Então, quanto maior a ansiedade da mulher no pós-parto, maior também é o estresse dela no pós-parto. Então, estão associados. Se uma mulher tem estresse, provavelmente ela está apresentando ansiedade também nessa fase, tá? Das 64 participantes, 33% apresentaram sintomas de depressão, tá? Que é um número muito alto. Então, das 64 mulheres que estavam participando dessa pesquisa, 33% delas estavam com sintomas de depressão, tá? Olha só, é bastante, é muito alto.
Das adultas, 33% manifestavam sintomas de depressão pós-parto e das adolescentes, 32% manifestaram sintomas de depressão. Então, olha só, né? Ficou igual, tanto adolescentes quanto adultas não tiveram divergências, né? É a mesma coisa na frequência em que elas apresentam aí sintomas de depressão no pós-parto, tá? Das participantes que não manifestaram depressão pós-parto, 42% alimentavam seu bebê no dia da entrevista apenas no seio, 42% no seio e na mamadeira e 16% apenas na mamadeira. Enquanto que aquelas que apresentavam depressão pós-parto, só 28% alimentavam seu bebê no seio, olha só, 42% quem não apresentava depressão, mas quem apresenta depressão, 28% só, que amamentam exclusivamente no seio. Vocês perceberam que com fome também a alteração emocional diminui as chances de estar mamando no seio, né? E que a depressão é a que menos provável de amamentação no seio até os 6 meses. Então, olha o quanto a gente precisa cuidar disso, tá? 48% estavam no seio e na mamadeira e 24% apenas na mamadeira, tá? Que é um número muito alto, gente. Nos outros, né, anteriores, a gente viu que deu 19, na ansiedade e no estresse deu 19 apenas na mamadeira. Agora, quando aumenta em depressão, olha quanto aumenta, 24% estão na mamadeira, tá? Então, é um dado muito relevante esse aí pra gente. Quanto aos sentimentos de segurança nos primeiros cuidados com o bebê, as participantes que não manifestaram depressão pós-parto, 44% relatavam sentimentos de insegurança. E das que manifestavam depressão pós-parto, 57% relataram sintomas de insegurança nos primeiros cuidados com o bebê. Quer dizer, a mãe, então, que tem sintomas de depressão, ela é muito mais insegura nos cuidados com o bebê do que aquela mãe que não apresentou sintomas de depressão, tá? Em relação a como as participantes consideram seu bebê a maior parte do tempo, das que não manifestaram depressão pós-parto, 70% atribuíram características positivas ao bebê e só 5% atribuíram características negativas ao bebê. Só lembrando que características positivas é o bebê ser alegre, risonho, saudável, tá? E ao contrário disso, as características negativas é o bebê irritadiço, bebê chorão, bebê doente, tá? As participantes que manifestaram, então, depressão no pós-parto, 62% atribuíram características positivas a seu bebê e 19% características negativas. Quer dizer, quem não apresenta depressão, só 5% encontraram características negativas, mas quem apresenta sintomas de depressão, 19% dizem que o bebê tem características negativas, só negativas, nada de positivas, só negativas. Ao realizar o teste, então, de associação, que quadrado, o resultado indicou que existe correlação entre o não ter ficado no mesmo quarto em que o bebê no hospital com a manifestação de sintomas de depressão pós-parto. Então, é importante que aquelas mulheres que não ficaram em alojamento conjunto com o seu bebê, aumentou aí as chances dela apresentar sintomas pós-parto, tá? Por outro lado, ter recebido ajuda de mais uma pessoa nos primeiros cuidados com o bebê e ter recebido ajuda de mais de uma pessoa nas tarefas domésticas teve correlação com a não manifestação de sintomas de depressão pós-parto, ou seja, a rede de apoio. Aquelas mulheres que tiveram rede de apoio diminuiu muito as chances dela apresentar, então, sintomas de depressão nessa fase, tá? A análise estatística, né? De associação indicou que existe correlação positiva entre ansiedade estada no terceiro trimestre e a manifestação de sintomas de depressão pós-parto, tá? Então, olha só, mulheres que apresentaram ansiedade lá no terceiro trimestre de gestação tiveram maiores chances de apresentar sintomas de depressão pós-parto, tá? No pós-parto, na realidade, não depressão pós-parto, mas depressão no pós-parto, tá bom? Onde, quanto mais elevados os scores obtidos do IDAT no final da gestação, mais elevado o score obtidos na EPDS no puerpério, né? O IDAT, ele é aquele instrumento que a gente usou para avaliar ansiedade e a EPDS é aquele instrumento que a gente usou para avaliar depressão, tá bom? O
teste, né, também outro de correlação aí chamado R de Pearson, indicou que existe correlação positiva entre a ansiedade estado no puerpério e a manifestação de sintomas de depressão. Ou seja, quanto mais elevado o score obtido no instrumento que avalia a ansiedade no puerpério, mais elevado também os scores obtidos no instrumento que avalia depressão, tá bom? Então, olha só, quanto mais alta tá a ansiedade da mulher no pós-parto, mais alto também dá as pontuações de depressão. Então, quer dizer, ansiedade e depressão estão em conjuntos ali e altos, tá bom? O outro teste também de associação indicou que existe correlação positiva entre os sintomas de estresse apresentados na gestação e os sintomas de depressão pós-parto, onde quanto mais elevado a fase de estresse em que a primigesta se encontra no final da gestação, mais elevada também é a sua pontuação no instrumento que avalia depressão, tá bom? Então, existindo correlação aí, novamente, entre o estresse no finalzinho da gestação e os sintomas de depressão no pós-parto, então, tá bom? Então, quanto maior os níveis de estresse dessa mulher no pós-parto, também maior os níveis de depressão no pós-parto. Ou seja, ansiedade, estresse e depressão vivenciados ou na gestação ou no pós-parto são fatores de risco para continuar apresentando aí no pós-parto. Então, apresenta na gestação, é uma alta probabilidade de continuar apresentando no pós-parto. E pior, né? Às vezes, aumenta a probabilidade também de apresentar uma depressão, tá? Sintomas de depressão no pós-parto, ok? Então é isso aí, pessoal. Finalmente conseguimos terminar essa aula. Ela durou bem mais do que 30 minutos, né? Mas com conteúdos super relevantes, super importantes aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que tenham feito aí várias anotações e te espero no nosso próximo encontro, então, num novo episódio em Aprenda em 30 Minutos com a Rafa, ok? Um abraço, tchau, tchau.